Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Eu me chamo Geisiane, para quem não me conhece, tá chegando agora no meu canal. Eu tenho 27 anos, eu sou mãe de 2 filhos, sou casada, sou cristã. E hoje, nesse vídeo, eu vou contar para vocês um testemunho de uma cura. Vou contar um testemunho, né, de uma cura. Desde 2020, por aí, eu comecei a sentir muita dor de cólica. Todo mês, quando eu menstruava, eu sentia muita dor, muita dor. Quando eu estava menstruada, era uma dor incapacitante mesmo, sabe? Às vezes eu ficava deitada de tanta dor. E eu percebi que o meu sangramento menstrual, ele começou a ficar muito aumentado. E ali eu vi que tinha algo que não estava certo, né? Só que eu nem imaginava que fosse nada. Aí eu fui na médica do postinho, ela pediu para mim fazer um ultrassom. Só que quando eu peguei o encaminhamento para fazer a ultrassom pelo SUS, não deu para mim fazer. Aí eu não fiz. E continuei empurrando com a barriga, né? Continuei sentindo as dores e fui empurrando com a barriga. Aí quando foi depois, eu vim morar aqui, nessa casa onde eu tô morando agora, e eu voltei na médica. E eu pedi para ela me encaminhar novamente para fazer uma ultrassom. Eu fui e relatei para ela tudo que eu estava sentindo e ela me encaminhou. E eu fui, né, fazer a ultrassom. Isso foi em agosto de 2023. E eu fui fazer a ultrassom e, para minha surpresa, quando eu fiz a ultrassom, a médica que fez a ultrassom disse que eu estava com pólipo endometrial. E que era por isso que eu estava sentindo muita cólica. E aí eu fui, levei o resultado para a médica do postinho e ela foi e me encaminhou para mim fazer uma estereoscopia cirúrgica, que era para remover o pólipo. Aí, assim que eu tive o diagnóstico, né, que eu estava com pólipo, eu apresentei ao Senhor e disse a Ele que fosse feita a vontade dEle, porque eu creio que o Senhor, Ele pode, né, fazer todas as coisas. E se o Senhor quisesse me curar, Ele tinha todo o poder. Mas, se fosse necessário eu passar por um procedimento cirúrgico, que o Senhor viesse tomar a frente e que viesse dar tudo certo. Aí, tudo que estava no meu alcance eu fiz. Aí, isso foi em agosto. E quando foi em setembro, eu engravidei. Para quem não sabe, pólipo endometrial ele pode causar infertilidade, muita cólica menstrual, sangramento aumentado. E também, se você engravidar, ele pode causar aborto. E aí eu engravidei. No mês seguinte do diagnóstico, eu engravidei. E pra mim, quando eu engravidei foi uma surpresa, porque eu pensava, oxi, né? Com esse pólipo eu tô infértil, eu não vou conseguir engravidar. Só que tem mulheres que mesmo com pólipo engravidam. E esse foi o meu caso. Aí como eu engravidei, assim que eu fui na médica, ela já me encaminhou para o pré-natal de alto risco. Porque por conta do pólipo, a minha gestação era de alto risco, eu tinha risco de ter um aborto. E aí eu fui, fiz o pré-natal tudo direitinho. E só que eu grávida, quando eu tava grávida, eu sentia muita dor. Eu sentia muita dor mesmo, muita dor. Qualquer esforço que eu fazia, eu sentia muita dor. E também eu tinha pequeno sangramento. Aí, depois que eu fiz o primeiro pré-natal, eu fui e fiz a primeira ultrassom. Eu tava com 8 semanas e 3 dias. E quando eu fiz a ultrassom, eu tava com descolamento ovular. A médica que fez a minha ultrassom disse que era descolamento de placenta. Só que era descolamento ovular. E eu fui falei pra minha mãe, ela veio aqui pra casa, né, pra ficar me ajudando com as coisas, porque eu tenho 2 filhos. E ela veio me ajudar, ela passou mais ou menos 15 dias aqui me ajudando. E depois ela foi embora. E depois que minha mãe foi embora, eu fiquei cuidando das coisas sozinha, né, fazendo tudo dentro do meu limite. Porque qualquer esforço eu começava sentindo muita dor. Eu fiz tudo que estava no meu alcance, só que infelizmente, no dia 17 de dezembro de 2023, eu tive um aborto incompleto. Precisei ir para o hospital, lá precisei fazer uma curetagem. Infelizmente, eu perdi o meu tão sonhado bebezinho. Foi uma gravidez que não foi planejada, mas foi muito sonhada, sabe assim? Porque a partir do momento que eu descobri o positivo, eu comecei a amar muito meu bebê e eu queria muito que ele nascesse
né? Eu já estava planejando comprar enxoval e tal, mas todavia foi feita a vontade do Senhor e não a minha. Aí eu tive esse aborto. E depois que eu tive o aborto, eu fiquei no fundo do meu poço. Comecei tendo crise de ansiedade direto. Eu fiquei depressiva, eu chorava dia e noite com as lembranças, né? Eu tive o aborto, eu tava com 11 semanas e 6 dias, faltava apenas um dia para completar 12 semanas. A minha barriguinha já tava grande, sabe? Pra mim foi um choque, assim, quando eu sofri esse aborto. Aí, né, eu tive esse aborto em dezembro. Aí quando foi em janeiro, um dia, eu tava assistindo um vídeo no YouTube de uma mulher que é cristã. E ali eu comecei a chorar e senti a presença de Deus muito forte. E eu tava no fundo do meu poço. Eu tava no fundo do meu poço porque eu tinha acabado de perder o meu bebê. Eu tava com esse pólipo. E fora outros problemas de saúde que eu tava enfrentando. E o Senhor usou a minha própria boca e disse assim, que grande era a vitória que Ele ia me dar. E que Ele iria surpreender os médicos. E naquele momento eu fiquei meio que sem entender, sabe? Mas deixei nas mãos do Senhor e continuei fazendo a minha parte. Eu fui na ginecologista no mês de janeiro de 2024 e ela disse que eu precisava fazer a cirurgia e ela solicitou todos os exames pré-operatórios para mim. E ali eu coloquei no sistema e fiquei aguardando para fazer os exames pré-operatórios pelo SUS. Eu passei 6 meses na fila de espera, aguardando sair uma vaga para mim poder fazer esses exames pré-operatórios. E quando saiu para mim fazer, eu não pude ir. Aí eu peguei e fiz todos os exames no particular. E às vezes eu ficava questionando, dizia assim, Senhor, se eu tivesse condições financeiras, eu faria a minha cirurgia no particular. Porque pelo SUS está demorando muito. E eu sentia muita dor, sabe assim, muita cólica, o sangramento era muito aumentado. E isso estava mexendo muito com o meu psicológico. Mas não é como queremos, é tudo da forma como o Senhor quer, né? E aí eu fui, fiz todos os exames pré-operatórios, todos os exames que a médica tinha solicitado eu fiz. E aí foi remarcado o retorno com ela para me levar todos os exames. E eu fiz também uma ultrassom vaginal antes de eu voltar para ela, porque sempre tem que ter, né, um exame mais atualizado, né, que tinha sido pouco tempo antes da consulta para você levar. E aí eu fiz até no particular. E quando eu fiz, a médica que fez a minha ultrassom, ela disse que estava tudo ok. Não falou mais sobre pólipo e nem nada. E aí eu já fiquei com a pulguinha atrás da orelha, sabe? Eu já comecei a crer que Deus tinha feito um milagre. E também, como eu disse, eu sentia muita dor, né? Quando eu estava menstruada, o sangramento era muito, muito aumentado mesmo. Principalmente no segundo dia. E uns 3 meses antes de eu repetir o exame, eu comecei a perceber que o meu sangramento tinha normalizado quando eu estava menstruada e que aquelas cólicas insuportáveis que eu sentia, eu não estava mais sentindo. E quando eu fiz o exame, eu disse, eu creio que Deus fez um milagre. Só bastava ter a confirmação, né? E aí, né, quando foi agendada a consulta pelo SUS com a ginecologista, eu levei todos os exames que ela tinha solicitado, levei a ultrassom. E quando eu levei, ela disse assim, Geisiane, tudo que você tem aí, você me dê. E todos os exames que eu tava, eu dei a ela, todos os papéis que ela tinha me dado. E a ultrassom. Aí ela ficou olhando assim com a cara de espanto. Aí ela disse assim, ô Geisiane, por que tu vai fazer a esteroscopia? Aí eu disse, porque eu tava com pólipo. Aí ela disse, olha, aqui nessa ultrassom não mostra mais nada. E ali eu fiquei muito feliz, porque da mesma forma que Deus disse a mim que Ele iria surpreender os médicos, Ele surpreendeu. Então, o nosso Deus, Ele não é um Deus mentiroso. Ele é um Deus fiel e que vela e cumpre pela sua palavra. Ele me disse que iria surpreender o médico. E verdadeiramente, Ele surpreendeu.
E ali a médica foi e disse, olha, você não tem mais necessidade de fazer a esteroscopia. E ali eu saí da sala da médica muito feliz, muito feliz. Eu peguei a ultrassom também e levei pro postinho de saúde pra médica que me acompanha, né, a médica da família, ela colocar no sistema e ela também ficou muito surpresa. Ela disse assim, oxe, que estranho. Aí eu disse, é milagre, doutora. Porque tudo aquilo que o Senhor faz em nossa vida a gente deve testemunhar, né? E antes do Senhor fazer o milagre em minha vida, quando foi no mês de abril, eu fiz um voto com Deus. Eu disse, olha, Senhor, eu não vou mais ficar correndo atrás de médico. Eu não vou pagar consulta com o ginecologista no particular, porque eu não tenho condições. Então, Senhor, o dinheiro que eu tiver de pagar uma consulta com o ginecologista no particular, eu vou dar de oferta para a tua obra. Sabemos que Deus não precisa do nosso dinheiro. Ele é dono do ouro e da prata, mas a obra do Senhor é carente. E assim eu fiz esse voto com Deus, de que o dinheiro que eu tivesse de pagar a consulta com o ginecologista no particular, eu iria dar de oferta. Porque, além de eu estar com pólipo, quando eu fui fazer um exame Papa Nicolau, eu estava com meu útero muito inchado e muito vermelho. E a moça que fez o meu exame, ela disse que eu precisava procurar um ginecologista e rápido. Mas aí eu fiquei um pouco angustiada, mas no dia seguinte eu disse, vou fazer um voto com Deus. E eu não vou mais me desesperar. Verdadeiramente, eu entreguei na mão do Senhor e fiz o voto com Deus. E eu disse a Ele que o dinheiro que eu tivesse de gastar com um ginecologista no particular, eu ia dar de oferta para a obra dele. E assim eu dei. E também eu disse ao Senhor que quando Ele me curasse, onde eu tivesse oportunidade, eu iria contar o testemunho. E também eu disse ao Senhor que eu iria dar um culto em ação de graças. Então, esse ano, em nome de Jesus, eu vou dar um culto em ação de graças. Eu tive a confirmação do meu milagre em novembro, no dia 12, se eu não me engano, de novembro. Eu tive a confirmação de que o Senhor tinha feito um milagre em minha vida. Então, Deus é muito maravilhoso. Eu sou falha, eu sou muito imperfeita, mas Deus, Ele é poderoso. E Ele ainda faz milagres. E eu vou mostrar para vocês os exames, né? O que eu fiz, que eu tive o diagnóstico do pólipo. E todos os exames pré-operatórios que eu fiz, encaminhamento tudo direitinho. E a ultrassom mais recente que eu fiz, que eu tô com meu útero limpo. Eu vou mostrar tudo para vocês. Então, se você tem algum diagnóstico da parte do médico, de que você está com alguma enfermidade, apresente ao Senhor. Ele tem todo o poder. Se for necessário você passar pela mão do médico, você vai passar. Mas o Senhor é contigo. E também, se for conforme a vontade do Senhor, dele fazer um milagre, para você testemunhar e edificar outras vidas, e edificar também a sua fé, creia que o Senhor vai fazer. Então, onde o Senhor tem me dado a oportunidade, eu tenho testemunhado as grandezas do Senhor. Eu não sou digna, mas o Senhor é muito bom, muito maravilhoso. Não é por mérito nosso, é pela misericórdia e pela graça dele que nos alcançou. Então a palavra, sabe, é gratidão por tudo que o Senhor tem feito em minha vida. Eu passei um vale muito grande, né? Como eu disse, eu sofri um aborto. Eu fiquei deprimida, muita crise de ansiedade. Eu passei literalmente pelo vale da sombra da morte. Só quem me conhece de perto sabe o vale que eu passei. Eu quase morri. Eu precisei fazer uma curetagem. Eu tive uma hemorragia muito grande. Toda vez que eu falo nesse assunto eu fico muito emocionada. Eu tive uma hemorragia muito grande. Nem fralda segurava no dia que eu estava tendo um aborto. Precisei fazer uma curetagem. Depois fiquei passando mal, muito mal. Passei alguns dias passando muito mal. Até na igreja, às vezes eu estava louvando e eu passava muito mal. Passei pelo vale da sombra da morte. O Senhor me provou. Eu passei pelo vale, passei pelo deserto. Mas em nenhum momento o Senhor me abandonou. Às vezes a gente pensa que Deus está distante, que Ele não está vendo o nosso sofrimento, mas Ele está vendo. Então até hoje eu não entendo por que o Senhor permitiu engravidar, porque sabemos que o poder da morte e da vida está na mão do Senhor. Mas Ele soprou o fôlego de vida no meu ventre e com 11 semanas e 6 dias Ele chamou o meu bebê para o céu. E eu creio que um dia na eternidade irei encontrar o meu filho lá. Eu não entendo porque o Senhor permitiu passar por aquele deserto, mas Ele sabe de tudo, né? E logo após uma tempestade,
veio a bonança. E para a honra e glória do Senhor, eu estou com meu útero limpo, estou curada para a glória de Deus. E eu creio que, se for conforme a vontade do Senhor, um dia Ele irá soprar o fôlego de vida no meu ventre novamente. Eu já sou mãe de 2, mas eu tenho um desejo no meu coração de gerar novamente. Mas o Senhor está no controle, todavia que seja feita a vontade dEle e não a minha. E desde já eu agradeço, eu peço que você compartilhe o meu vídeo, você se inscreva no meu canal e que o Senhor possa abençoar a vida de vocês poderosamente em nome de Jesus. E fiquem com Deus. Essa foi a minha primeira ultrassom, que eu tive, né, o diagnóstico, eu estava com pólipo. Tá tudo aqui, ó, tá um pouquinho apagado, mas tá tudo aqui. E foi em agosto, tá vendo? Dia 29 de agosto de 2023, eu tive esse diagnóstico do pólipo. Aí, quando foi no mês de janeiro, eu fui pra ginecologista pelo SUS. E ela solicitou alguns exames pré-operatórios. Eu fiz todos os testes de rápido. Todos os exames que ela solicitou, tipo sanguíneo, exame de urina, todos os exames que ela solicitou eu fiz. E também fiz outra ultrassom atualizada, essa eu fiz no particular. Eu fiz, tá até aqui a data, no dia 11/10 de 2024. Então foi no mês de outubro. E para honra e glória do Senhor, tá tudo limpo. Ó aqui, impressão diagnóstica, útero e ovários ecograficamente normais. Então, se você tem um diagnóstico, creia que Deus, Ele pode reverter. Então, o Senhor surpreendeu os médicos e Ele também me surpreendeu. Ele fez um grande milagre em minha vida. O Senhor é muito bom, Ele é muito maravilhoso. E aqui estão, né, os exames que eu fiz. Um diagnóstico do pólipo e todos os exames pré-operatórios e a ultrassom mais recente. E a médica falou que para honra e glória do Senhor não tenho mais necessidade de fazer a esteroscopia cirúrgica, porque, graças a Deus, eu não tenho mais nada. Deus é muito fiel.